Certos lugares no planeta são cobertos de grama e flores, como um vasto tapete verde, que permanece assim o ano todo. É uma área cheia de vida, onde nunca está quente demais, frio demais, chuvoso de menos. Esta é a região das pradarias, com um ambiente típico de clima temperado. Temperado significa sem extremos, brando, pois aqui as temperaturas variam só um pouco do verão para o inverno. Os verões são frescos, os invernos brandos. No decorrer de um ano, a variação de temperatura de mais fria a mais quente é mínima, em geral entre 5 e 12 graus Celsius. Dias congelantes e ondas de calor podem ser contados nos dedos da mão. Mas o tempo pode mudar rápido. No mesmo dia, pode estar bom de manhã, chover à tarde e ficar agradável à noite. Chove muito o ano todo, verão e inverno. O clima temperado é sempre úmido. Essa é outra de suas características. É ideal para plantas e animais, pois todo ser vivo precisa de água para viver. A grama, especialmente, precisa de muita água para se manter verde. Mas por que este clima é tão brando? E como pode ser sempre úmido? Quando frio e quente se misturam, resultam em morno. É o mesmo princípio do clima temperado, é uma mistura. Como a Terra é redonda, os raios do Sol incidem em muitas áreas de forma oblíqua. Quanto mais verticais estiverem, mais aquecem uma determinada área. Zonas temperadas estão sempre situadas no meio-terço do planeta, onde os raios do Sol batem não tão diretos no verão, nem tão oblíquos no inverno. Além do mais, estas regiões estão sempre próximas a oceanos. No calor do verão, o ar fresco chega do mar, baixando a temperatura. No inverno é o oposto. O Sol aquece menos o solo, mas o oceano tem armazenado o calor do verão. Ao liberá-lo, mantém a temperatura alta. O ano todo, estas correntes também transportam nuvens com elevada umidade, formadas pela água evaporada do oceano. E quando estão por cima da Terra, a umidade cai como chuva. A Europa é a principal região do clima temperado. A vegetação é altamente variada. Além de flores e árvores e todas as plantas silvestres, há vastas plantações neste excelente clima para a agricultura. As pradarias também são o lar de muitos animais selvagens, como raposas e coelhos. E os pastos são magníficos para os cervos. Mas quase todos os animais são criados por fazendeiros e agricultores. Neste clima, vacas e ovelhas podem pastar ao ar livre no verão e no inverno. Há grama à vontade, e graças a esta boa e verde grama, os animais produzem grande quantidade de carne e leite. Como a agricultura se desenvolveu no clima temperado, as pessoas puderam construir casas, aldeias e depois cidades. Os antropólogos dizem que o homem se tornou sedentário. Ele não precisava ir caçar e procurar comida, ele mesmo a criou. Mas hoje, estas zonas temperadas estão entre as mais populosas. Mais pessoas vivem a cada quilômetro quadrado. E nestas zonas, também os sítios naturais desaparecem cada vez mais. Muitas espécies de animais já desapareceram e a poluição está aumentando. A própria poluição pode modificar o clima um dia. Algumas regiões do planeta são totalmente cobertas de gelo e neve o ano todo, em cada estação. Sem árvores, sem grama, o chão permanentemente gelado, o permafrost. Branco até onde a vista alcança, em toda parte é muito gelo. Até os oceanos são cobertos de gelo e quase formam um continente. São os campos de gelo, as geleiras. No verão, as temperaturas raramente passam do congelamento, 0 grau na escala Celsius. No inverno, podem cair facilmente para menos 40 graus. A temperatura mais baixa já registrada chegou a menos 89 graus Celsius. Os cientistas chamam estas regiões de zonas de clima polar. É claro, polar refere-se aos polos, os extremos do planeta, ao norte e ao sul.
Mas por que é tão frio nos polos? Porque a Terra é redonda e os raios do Sol nem sempre alcançam a superfície do planeta da mesma forma. É nos polos que os raios atingem um ângulo mais inclinado e o calor se espalha por uma área maior. Além disso, os polos são levemente achatados. O eixo sob o qual a Terra gira pode ser inclinado 20 graus da vertical. No inverno polar, a noite pode durar 6 meses. Felizmente, no verão o oposto acontece. Faz sol quase 24 horas por dia. É a hora do sol da meia-noite. No inverno, é a época da aurora boreal, cujas cortinas de luz surgem no alto do céu. Apesar de haver neve em todo lugar, nos polos neva muito pouco, menos de 5 centímetros por ano. Mas, em geral, esta neve nunca derrete e, como resultado, acumula durante anos e anos. As duas regiões de clima polar são chamadas de Ártica no norte e de Antártica no sul. A geleira ártica tem 2 metros de altura no verão do norte e 5 metros no inverno. A palavra ártica vem da palavra grega Arctos, que significa ursa, pois no extremo norte é onde se vê a constelação da Ursa Maior com mais nitidez à noite. Antártica significa oposta à Ártica. Falando em ursos, eles são alguns dos poucos mamíferos que vivem neste clima. Na verdade, são ursos polares. São brancos para que possam se esconder na neve camuflados. Eles se alimentam de outros animais que conseguem sobreviver aqui apesar do frio. Regiões de clima polar são perfeitas para focas, baleias e até pinguins. Eles vêm para cá e comem grande quantidade de peixes, camarões e larvas de mariscos, os chamados krill. O krill é louco por água gelada. Com esta comida, os mamíferos acumulam grossas camadas de gordura sob a pele, o que os isola do frio. É como vestir um sobretudo. Focas e ursos polares são o que os inuites ou esquimós gostam de comer. Na linguagem esquimó, inuit significa ser humano. Para sobreviver, os inuites tiveram que se adaptar a esta condição extrema. Já que não há árvores nem lenha, suas casas tradicionais, os iglus, são feitas de blocos de gelo. Sem madeira, os inuites usam ossos e peles de animais para construir seus barcos. Estes são os caiaques. São leves e fáceis de carregar num trenó puxado por cães. Trenós puxados por cães huskies, a melhor forma de viajar sobre o gelo. Às vezes, pedaços gigantescos de gelo se desprendem e seguem flutuando na água para o sul. Estes blocos enormes de gelo são muito perigosos para os navios. São os chamados icebergs. Com o aquecimento do planeta, o gelo nos polos, que contém 90% da água fresca da Terra, começou a derreter. Isso poderia elevar os níveis dos oceanos em muitos centímetros, o que bastaria para inundar muitos países. Algumas regiões do planeta são secas, com poucas formas de vida. Às vezes não há animais, árvores ou grama. O solo sem vegetação é coberto de areia ou rochas. Estas regiões são os desertos. Durante o dia é muito quente, mas à noite a temperatura pode ser muito baixa. Os desertos são regiões de clima quente e seco. Árido significa sem água. No deserto raramente chove. Chove menos de 50 milímetros por ano, e isto não é muito se comparado à França ou aos Estados Unidos, onde chove em média 10 vezes mais. No Brasil ou na Indonésia, chove 40 vezes mais. Na verdade, às vezes não chove nada no deserto anos a fio. Sem água, não há vida. Todos os seres vivos precisam de água para sobreviver e crescer. Por que não chove no deserto? Há várias razões para isso. A razão mais importante diz respeito à posição da Terra em relação ao Sol. Como a Terra é redonda, os raios do Sol não aquecem todas as áreas igualmente. Eles são mais intensos no Equador, a linha imaginária que divide a Terra em 2 hemisférios como se fosse uma laranja cortada ao meio. As diferenças na temperatura sempre criam ventos na atmosfera. Ao norte e ao sul do Equador, em latitudes que chamamos de trópicos, as correntes de ar impedem que as nuvens se aproximem.
Sem nuvens, não há chuva, e sem chuva existe o deserto. O maior deserto é o Saara, na África. Suas dunas parecem uma praia gigantesca sem fim. A temperatura da areia pode chegar a 50 graus Celsius. Se você quiser, é possível cozinhar um ovo direto na areia em poucos minutos. E mesmo assim, nestas condições difíceis, algumas plantas e animais conseguem sobreviver. Algumas sementes podem esperar pela chuva por vários anos. À noite, as raposas do deserto vagueiam pelas dunas. São chamadas de fenecos e estão bem adaptadas ao deserto. Suas grandes orelhas as refrescam e seus olhos especiais enxergam no mais escuro da noite. É quando elas saem. O mais famoso dos animais no deserto é o dromedário, o navio do deserto. Os dromedários podem atravessar o deserto sem precisar comer ou beber por dias. Como conseguem? Eles armazenam gordura na corcunda e dela conseguem viver. No deserto também vivem pessoas. Para se proteger do sol ardente, elas cobrem todo o corpo até a cabeça e o rosto. Várias camadas de pano criam correntes de ar. É como um sistema de ar-condicionado. Eles vivem em tendas e sabem como usar o pouco que o deserto tem a lhes oferecer. Por exemplo, são muito cuidadosos com a água. Eles a carregam em peles de cabra. Felizmente, existem poços d'água dentro do deserto. Em geral, são encontrados em oásis. Usa-se a água e consegue-se cultivar algumas hortaliças e palmeiras. Estas árvores dão sombra e algo até mais importante: tâmaras, que se comem em quase toda a refeição. Podemos ver coisas extraordinárias no deserto, miragens. Oásis, cidades, longas caravanas que surgem no horizonte. Mas ao nos aproximarmos, elas desaparecem. O que ocorre é que o ar muito seco atua um pouco como um espelho, refletindo imagens de objetos que parecem próximos, mas estão de fato distantes. Estas miragens enganam muitos viajantes, mas elas ajudam a manter vivo o mistério do deserto. Não há lugar como esse. Versão brasileira Fênix.